Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live aqui no Viver Mais e Melhor. Vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto o Instagram informa as pessoas, né? Mas, em consideração a você que vai ouvir na gravação, eu quero lhe dizer que hoje a nossa live será sobre alimentação terapêutica. Eu e a doutora Elizabeth Brenda vamos falar sobre alimentação que cura, alimentação que previne doenças, certo? Então, sejam muito bem-vindos. Oi, Joselene, diga aí se está me ouvindo bem, se está tudo ok. E para quem não me conhece, doutora Elizabeth já está chegando. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Josimeire Moraes e eu, aqui no Viver Mais e Melhor, esse meu canal, eu levo através dele a mensagem de uma nova vida. Uma vida que você quer conquistar para viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais energia, mais vigor, certo? Essa vida eu conquistei após os meus 56 anos, né? E eu levo essa mensagem para as pessoas aposentadas e para as pessoas após os 50 anos, para elas entenderem que após os 56 ou 50 anos, após os 60, nós não ficamos perto de morrer, nós continuamos vivendo. Porque morrer a qualquer idade a gente pode morrer, não é verdade? E após os 50 anos, após a gente já ter vivido, né, quase mais de meio século, 56 no meu caso, 60 anos eu vou fazer, né? Então a gente tem que respeitar as nossas limitações, a nossa máquina que é o nosso corpo e cuidar dele, cuidar com respeito, com carinho, né? Porque quando nós cuidamos, nós vamos ter uma vida nova, uma qualidade de vida, mesmo na velhice. E uma das coisas, e essa vida nova eu conquistei após os meus 56 anos. E por que que eu decidi criar o Viver Mais e Melhor? Porque eu não quero que você chegue aos 56 anos como eu cheguei, toda entrevada acima do peso, cheia de dores, né? Então você pode começar a se cuidar a partir de hoje. E são vários os pilares que nós temos para cuidar do nosso corpo, para a gente ter essa vida nova, mesmo na velhice. E um deles é a alimentação. E foi por isso que eu convidei hoje a doutora Elizabeth Brenda, que vai nos falar sobre a alimentação terapêutica. Ela vai nos dizer o que é e eu vou chamar. Então, se você conhece alguém que quer se alimentar saudável, alguém que quer conquistar mais saúde, passa essa live, clica no aviãozinho, certo? E vamos chamar o pessoal. Sejam todos bem-vindos e eu vou chamar agora a doutora Elizabeth. Aguarde. Oi, Josi, Oi, tudo querida. bom? Boa Que bom noite. falar com você aqui, que coisa boa. Eu também estou muito feliz. Obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina, Estou muito que honrada. isso, que isso, é um prazer, é muito bom a gente poder falar desse assunto com quem se interessa por ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, para mim, eu adoro falar sobre isso, porque motivação para as pessoas viverem melhor não falta, né? É verdade. Pois seja muito bem-vinda Obrigada, diga. e vamos começar você se apresentando. Como é que a doutora Elizabeth, cirurgiã plástica, cuida também de alimentação terapêutica? Olha, E enquanto você se apresenta, eu vou fixar o comentário, tá bom. certo? Então, olha, eu comecei, na verdade, Josi, porque eu sempre quis
eu trabalho muito com reconstrução de mama, eu faço muito esse tipo de cirurgia, e quando as pessoas vêm fazer esse tipo de cirurgia, normalmente elas estão fazendo outros tratamentos que são bem difíceis, né? Tipo quimioterapia, radioterapia, e existe às vezes até um desconforto para alimentação, então eu sempre procurei ter uma sugestão para essas pessoas melhorarem. E eu sempre me bati muito com todo mundo de que qualidade de vida a gente só conquista quando você se mantém ativo, quando você não tem doenças, enfim. E lá, mas eu sempre ia repetindo aquilo que eu ouvia de alguém falar, de um médico, ou de um estudo, ou daquilo que você lê, mas nunca ia muito a fundo, porque a gente sempre tem muito pouco tempo para estar estudando isso. Você tem muitas coisas da especialidade para estudar, e não vem se entrar no mérito de estudar esse caminho em separado, né? Mas, como você diz, a idade chega, e quando eu cheguei lá nos meus 50 e poucos anos, eu comecei a ter muita confusão com a minha própria saúde. E aí mudou de figura, porque aí eu falei assim, bom, e agora? Agora eu preciso tentar comer melhor. E quanto mais eu tentava, mais a coisa virava no avesso, Josi. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não, peraí, tem tanta coisa, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu cheguei a entrar no supermercado e falar assim, meu Deus, mas eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer outro. Virar as costas e ir embora, sabe? Muito triste, muito angustiada, muito assim aflita, porque eu falei, mas o que eu vou comer, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho, caí no jejum intermitente, comecei a fazer, melhorei da minha vida rápido com o jejum intermitente, mas aí eu percebia que na hora que eu comia eu passava mal. Eu falei, bom, mas eu não posso ficar em jejum o resto da minha vida, né? Então vamos ver como é que é isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu encontrava na internet, tudo que alguém me dizia, algum médico, alguma nutricionista, tal, e não foi pouca orientação que eu fui atrás, não. E falei assim, olha, o mundo viveu sem lojinha de suplemento até hoje, né? A humanidade progrediu sem suplemento, sem vitamina, sem isso, sem aquilo. A gente tem que achar um jeito, né? E aí eu começava a checar nas bases de dados científicos mesmo. Então eu peguei tudo que eu fui ouvindo, que lia, blog, informação, suplemento, parari, pará, e fui procurar essa informação na fonte. E aí eu fiquei surpresa, porque a gente tem muita informação errada. Muita coisa que não procede. E muita coisa que faz você se desviar de um caminho de saúde pensando que você está fazendo o caminho oposto, né? Você quer um exemplo assim muito fácil? A pessoa chega para mim e fala assim, ah, olha, eu como super direito. Meu café da manhã é uma fatia de pão integral, um pouco de queijo cottage e uma geleia diet. Bom, comeu 3 bomba relógio, já explico por que eu tô falando isso. E isso, eu falei, nossa, mas eu tinha certeza que isso era saudável, eu falava isso para as pessoas. E aí, de repente, quando eu comecei a confrontar, eu vi o quanto de desinformação a gente tem mesmo sendo médico, né? Então, é uma distorção de comportamento que a gente tem hoje, de achar que você faz qualquer coisa, vai lá, toma um comprimido e resolve. E não é bem assim, né? Você arruma um número, mas você não trata o efeito disso. E aí, como eu comecei a falar para os pacientes, e falar, aí uma paciente chegou para mim e falou, doutora, por que você não posta isso no Instagram? Eu nem sabia mexer no Instagram. E aí, o ano passado, eu comecei a falar, bom, vou começar a postar uma coisa aqui ou lá. E aí, essas postagens foram ficando assim, é pouco texto que você consegue colocar, né? E às vezes eu queria explicar mais. Aí eu fui escrevendo um pouquinho mais. Quando chegou a pandemia, eu falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar isso tudo num e-book pequenininho. Só que esse e-book pequenininho viraram 200 páginas. E agora eu tenho um livro aí que está saindo, mas que a ideia é... Mas nós não vamos falar do livro agora, eu quero lhe dizer... Diga. Sim, pode terminar. Não, o que eu ia dizer só é que, assim, na verdade, você vai atrás de achar esse caminho que tem que ser muito simples, tem que ser muito fácil, tem que ser acessível para todo mundo, né? Então, você não precisa ser uma pessoa muito abonada financeiramente para ter uma saúde boa. Não, isso está ao alcance de qualquer pessoa, da pessoa mais simples à pessoa mais sofisticada, né? Então, esse foi o meu papel, de traduzir essa informação do jeito mais simples possível para que quem quiser ver, possa ver e entender o que eu estou falando, tá? Parabéns, parabéns. Agora, eu como você, né, eu só fui me preocupar com isso depois que eu passei de 56 anos, certo? Então, eu sempre fui muito comilona
E eu sempre fui acima do peso. Depois da minha primeira gravidez, pronto, nunca mais eu emagreci. Então, eu vivia comendo e fazendo dieta e pensava do jeito que você falou, que comer aquelas bombas, né, aquelas coisas diet, light, que a gente entra no supermercado, eu pensava que aquilo ali fazia bem. Então, eu ia para o supermercado, em vez de eu sair como você saiu, eu saía catando os light. Era o presunto light, a geleia diet, o mussarela light, e isso tudo encarece, né? Então, eu acho que comer light, diet, comer essas coisas que a gente acha que vai emagrecer e nos fazer bem, que a propaganda, né, a mídia divulga como saudável, a gente faz gastar muito dinheiro e gerando doenças na gente. E eu também não gosto de comprimido, eu nunca gostei de comprimido. E nessa época eu comecei a tomar um comprimido para colesterol. Eu fiquei morta de medo. Aí foi que eu tomei a decisão e passei a me alimentar de forma correta, com orientação das pessoas, certo? E foi aí que eu descobri as bombas e descobri. Eu não sei se é alimentação terapêutica, por isso que eu quero que você me diga o que é mesmo a alimentação terapêutica. Olha, alimentação terapêutica foi um nome que eu consegui dar para as pessoas para fugir um pouco daquele estigma de que você só deve comer saudável se você quiser perder peso, né? O perder peso é uma consequência de você estar comendo uma coisa boa. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, Josi. O que ele faz? Quando você come aquilo que você precisa de nutrientes, você não sente fome. Agora, se você está o tempo todo se privando das coisas que você precisa comer, ele vai continuar te mandando comandos para você buscar de algum jeito isso. E aí você come mais porcaria, ele continua mandando comando, né? Então, eu estou traduzindo numa linguagem muito simples para ficar fácil para as pessoas entenderem que quando a gente era... Hoje as pessoas não veem mais isso, mas quando eu era garota... era muito comum as pessoas do interior falarem assim, olha, aquele garoto está comendo terra, é porque ele está com verme, ele quer comer alguma coisa para sustentar, né? E tem um fundo de verdade isso, porque quando a criança come a terra do chão, naquela época, pelo menos, que tinha terra por perto, né? A criança estava buscando repor ferro que ela perdia por causa de uma parasitose e isso dava uma anemia, né? Só que quando a criança comia a terra, ela estava comendo ferro. Então, se a gente falar isso hoje, quase todo mundo põe a mão na cabeça e diz assim, nossa, eles viveram numa época pré-histórica. Mas era assim. Então, o seu corpo faz a mesma coisa. Não, no meu tempo também tinha isso. Então, você veja, eu vou fazer 60 anos, né? Então, o que as pessoas... Ótimo, então nós estamos empatados, a gente viveu um monte de coisas comuns. Então as pessoas falam, tá anêmica, vamos fazer um bife na panela de ferro, porque aí o ferro da panela passa para o bife, e assim ia. Só colocar o prego, eu já ouvi dizer que a gente lava o prego e mas isso aí coloca. tem o mesmo princípio, né? Então, quando a gente vai imaginar que o nosso corpo ele vai tentar mandar um comando de você ir atrás daquilo que você precisa, se você não está comendo uma comida que tem esse nutriente, você vai passar o tempo todo com fome, né? E o que as pessoas passaram a acreditar é que através de comprimidos você absorve melhor isto, o que não é verdade, tá? Você quer um exemplo? É assim, quando você come o açúcar, a tal da frutose, vamos falar da frutose, que é o açúcar das frutas, que eu já escutei até nutricionista falando, não pode comer fruta porque tem muita frutose e tal. Não. A frutose é um açúcar que está na natureza, em muitos compostos, tá? E quando você come uma fruta, aquela frutose, ela tá toda, eu falo assim, ó, tá embaladinha num monte de fibra, que é difícil você desembrulhar. Então você tá comendo, teu organismo tá tirando as vitaminas, ele tá tirando todos os sais minerais, ele tá tirando as fibras, e lá no fundo tem uma frutosezinha para dar um pouquinho de energia, ponto. E tudo bem, você absorve e está tudo certo. Quando você pega essa mesma frutose e passa por um processo industrial,
e tira ela de todo esse embaladinho que ela tem de fibras, ela fica solta. E aí você coloca isso como um aditivo numa bolacha, num iogurte, enfim, porque ela é bastante doce. Então você põe aquele açúcar. Você engole aquilo lá, o que que acontece? Aquilo lá está solto e passa rápido para sua corrente sanguínea. E a sua glicemia sobe. Na hora que a sua glicemia sobe, o seu corpo tem que dar um jeito, porque senão você tem graves problemas, né? E ele vai dar um jeito para jogar isso para o teu fígado, no caso da frutose, e o teu fígado vai ter que se rebolar para tentar metabolizar isso. E essa frutose, ela é hepatotóxica, tá? Então, quando você pega um produto na prateleira do supermercado, a primeira providência, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que falar para todo mundo, você vai, não é na contagem de calorias e nem na frente se está escrito zero, não zero, tal. Você tem que ir na lista de ingredientes. Aonde que está lá com uma letrinha pequenininha que a gente tem que pôr aquela lupa do celular para ver se vê, tal, ver um funcionário perguntar se quer ajuda, tal. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar essa lista de ingredientes como a primeira coisa que você tem que ver. Aí, a lista de ingredientes é assim, Josi. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. O segundo é o que está em segunda maior quantidade. E aí você começa a ver assim, água, açúcar. Bom, então você já sabe que a segunda coisa que tem mais naquele produto que você tem é açúcar. Já fica com o pé atrás. Só que lá para frente vai tendo outras coisas assim, do tipo suco concentrado de maçã, suco concentrado de outra fruta, que na verdade não é mais o suco da fruta. É aquilo que sobrou de tudo que foi exprimido da fruta para outras coisas, ficou uma água com açúcar concentrada e que é jogada direto lá. É um jeito do fabricante disfarçar o que ele está colocando de mais açúcar. Porque aquilo que está escrito no zero da frente do rótulo significa zero sacarose, não é zero todo açúcar. Então eu já escutei muita gente me falar assim, ah, mas eu tomo refrigerante, eu tomo um zero. Zero tem 13 gramas de açúcar por latinha, dependendo do refrigerante. Então, a pessoa que é diabética não consegue controlar nunca a sua glicemia. E quem não é diabético fica, né? E assim vai. E também a gente sente a dificuldade, a Josilene está dizendo, aprendemos a ler rótulos com a nossa Isso. Nutri. A nossa Nutri também, realmente, ela nos ensinou a ler rótulos, e ela disse aquela história de que o açúcar ele vem disfarçado com outros Nomes, isso. nomes. Por exemplo, xarope de não sei Isso. o quê, Deca não sei o quê. E aí, qual é a dica? Não é que a gente tem que aprender aquilo tudo. A gente tem que ler e aquilo que você não entender é porque não Isso é presta. melhor. Essa foi assim. Então, isso é precioso. Teve outra pessoa aqui, Elizabeth, teve outra pessoa também que disse assim, tem fruta que causa cirrose. Não, então, A Marcele então, falou tem isso. fruta que causa cirrose? Não é verdade isso, não é a fruta que causa cirrose. Isso é um conceito que eu também comecei a olhar e falei, mas peraí, o que é isso? Não, não é isso. O que você deve imaginar é que a frutose que está dentro da fruta, se ela tiver sido tirada da fruta e ela for industrializada como sendo frutose, como adoçante de outras coisas, isso é que causa cirrose. Fruta não causa cirrose em ninguém, a não ser que seja uma fruta selvagem que eu não conheço, mas essas que a gente tem no dia a dia não tem a menor chance. Pode ficar sossegado e comer fruta. E sobre a pessoa diabética, o meu pai era diabético e o médico sempre dizia, se bem que era o cardiologista, né, que dizia, olha, ele só deve comer uma fruta no máximo por dia por causa da Tá. frutose. E Olha, aí? aí é assim, o que a gente precisa imaginar é que cada pessoa precisa ter uma orientação do seu médico, do seu nutricionista, dependendo da patologia que tem. O que eu faço, na verdade, é dar uma base daquilo que é saudável ou não saudável. Então eu vejo muita gente fazer a seguinte escolha. Ah, eu não vou comer a fruta e vou comer a barrinha de cereal processado, tal, não sei o quê, que tá cheio de outras coisas, porque isso tem menos calorias, tá? E isso é um erro.
Porque quando a pessoa está numa situação onde ela está com a glicemia muito descontrolada, é óbvio que ela vai ter que reduzir porções de alguma coisa. E eu não tenho competência para fazer essa adequação da dieta, né? Por isso que aí o papel do nutricionista é super importante, é imprescindível. Mas não dá para a pessoa leiga falar assim, olha, eu estou indo aqui no supermercado, eu não vou comer essa fruta que tem... sei lá, 50 calorias, 70 calorias por porção, porque eu vou comer a barrinha que me dá muito mais prazer. Não, isso não pode, tá? Porque, inclusive, aquilo que você tem em termos de nutrientes é muito superior na fruta do que você tem numa barrinha ou numa outra coisa que é feita de compostos. Tem algumas barrinhas que até são feitas a partir de matérias-primas melhores. Mas eu diria para você assim, se você quer ter uma vontade de manter a sua saúde boa, sem muita preocupação, coma aquilo que está o mais perto possível da natureza, do jeito que veio na natureza, tá? Então tem gente que me fala assim, eu não como coisa congelada porque congelado perde vitamina. Pode perder um pouquinho, mas tem tantas outras coisas que você come aquilo lá, senão você teria que comer toda a comida crua. E quando você compra uma lasanha, um hambúrguer que está lá na geladeira, no freezer do congelador do supermercado durante meses, né? E quando você compra um pão que está na prateleira durante 3 ou 4 meses, isso não presta, com certeza, né? E outra coisa que eu aprendi com minha Nutri, né? Ela ensinou, você falou aí, mais próximo da natureza. E ela dá um exemplo, né, que fica até bem mais claro do que, só para ilustrar exatamente o que você disse. Ela compara a tapioca com a macaxeira. Qual é a que está mais próximo da natureza? A macaxeira, não é verdade? Porque a tapioca, às vezes a pessoa, eu estou conversando e eu digo assim, eu evito tapioca. Mas tapioca engorda. Não é que não engorda. A diferença é na nutrição, não é isso, doutora? Tem mais nutrientes na macaxeira do que na tapioca. Na tapioca... Então, ela diz que a gente sempre tem que escolher comer comida de verdade, que é a que se aproxima mais da natureza. Está completamente certa, essa sua Nutri é uma preciosidade. Você precisa depois indicá-la para todo mundo, porque é uma preciosidade. Porque, veja só, eu mesma fui daquelas que fui... E isso, assim, infelizmente, mal orientada por profissionais que acabam sendo sucumbidos pelo modismo, né? De comer tapioca como sendo uma coisa saudável. A tapioca, ela não tem a mesma fibra, vocês aí chamam de macaxeira, que a gente no Sudeste chama isso de mandioca. Então, a tapioca já perdeu todas essas fibras, tá? Então, ela é um carboidrato mais fácil de você aumentar a sua glicemia rapidamente, o que é totalmente contraindicado para quem quer perder peso, primeira coisa, para quem tem insulina alta, para quem tem resistência à insulina, para quem tem colesterol alto. A tapioca só serve como um substituto para quem tem alergia de verdade a glúten, para quem é celíaco de verdade, tá? Porque muitas vezes a pessoa até tem uma situação de estar intolerante temporariamente ao glúten porque ela está doente por conta de comida errada. E aí o intestino está todo inflamado, ele passa a ter um comportamento de ficar intolerante a qualquer coisa, né? Você imagina assim, você está com um machucado lá, se você passar qualquer coisa, mesmo que seja a água, ele vai arder, né? Então é o mesmo raciocínio que a gente tem que fazer para o nosso intestino. Então a tapioca, ela teria que ser interessante. Tá bom, você tem intolerância ao glúten, você não está podendo comer pão, então você pode usar esse recurso, mas não achar que isso daí é ótimo para todo mundo e sair comendo quilo de tapioca, né? É verdade, as pessoas ficam assim achando. Na verdade, Maria, você não come nem tapioca achando que a gente é de outro mundo, porque é vista. Você pode me falar mais, porque a gente fica dizendo assim, alimentos processados, vamos ser mais clara, diga mais, fale um pouquinho mais sobre, é a mesma coisa do industrializado? Olha,
A gente tem graus de processamento, Josi. Existe até uma publicação que, se você quiser, depois eu passo o link para você, mas as pessoas encontram facilmente na internet, chamado Guia Alimentar do Brasileiro, tá? É uma publicação feita pelo Ministério da Saúde e tá ótima a definição dos graus de processamento, tem uma série de dicas, é uma coisa que vale a pena ser lido por todo mundo e a linguagem é muito fácil. Imagina o seguinte, quando você colhe o alimento, o fato de você estar tirando da natureza é um processo. Você vai lá e lava, é um processo. Você vai lá e descasca alguma coisa, você está fazendo um processo. Se você cortar, a mesma coisa. Cozinhar também. O que a gente chama desses processos é que esses processos são minimamente processados. Porque esses alimentos, você não tirou nutrientes deles e nem colocou aditivos. À medida que você vai levando isso para uma escala industrial, o fabricante do alimento que você compra na prateleira do supermercado, ele tem que te garantir estabilidade e qualidade. Então ele vai lançar mão de misturar esse alimento ou vai tirar algumas coisas desse alimento com o intuito, primeiro, de fazer com que o produto dure na prateleira o tempo que ele tem que durar. Segundo, que ele tenha uma corzinha mais bonita, que ele fique bonzinho, se for uma coisa que foi congelada, quando você descongelar fica com cara de gostoso, né? Você descongela um bife, você fala aquele negócio cinza, não vai dar. Então você tem que pôr um óleo a mais para soltar o aroma, você tem que pôr um açúcar a mais, você tem que deixar uma corzinha mais apetitosa. Então o fabricante vai adicionando químicos e vai retirando coisas que possam amargar, que possam fazer ruim. Isso vai aumentando esse grau de processamento. Até que chega uma hora que você tem uma comida processada sendo ingrediente de outra processada. Então, isso já é um alimento ultraprocessado. Você quer um exemplo? Quando você pega a farinha que foi moída, que foi aditivada, que foi branqueada, ela é um alimento processado. E se você usar esta farinha misturada com outros ingredientes processados para fazer uma mistura de bolo, e esse bolo já é um ultraprocessado. E isso a gente não compra. Aí isso a gente não deixa entrar em casa, tá? Por quê? Porque a gente vai estar comendo porcaria que a gente nem sabe, né? Certo. E sobre como é que a gente deve, assim, qual é o alimento? Me pediram para falar sobre alimentos na menopausa. Tá. E também sobre gordura no fígado, né? Que eu até divulguei a sua postagem, que maravilhoso. Ah, então tá. Então, é duas perguntas que me fizeram. Então, eu vou te falar primeiro da menopausa. Exatamente assim. Se tem jeito para gordura no fígado, porque essa pessoa acha que não tem. Ai, meu Deus, travando um pouquinho. Tá travando. Travou um pouco. É aqui, será? Meu Deus do céu. Gente, vocês estão me vendo? Falem aí comigo. Elizabeth está travando um pouquinho. Oi, a conexão. Elizabeth, travou um pouquinho. Agora já me avisaram, que eu tá. fiz... Então eu vou retomar o assunto, Josi, Tá. que é assim. Sim. A esteatose reverte, precisa ir atrás. Então vamos falar uma coisa muito importante das pessoas entenderem, que é a questão das fibras. Quando você come uma comida que tem folhas, que tem fruta, do jeito que ela vem na natureza, ela está cheia de fibras. E essa fibra, ela faz um emaranhado dentro do estômago que faz com que aquilo que for de carboidrato, assim, mais... um carboidrato que esteja junto com essas fibras, né? Porque os alimentos eles vêm compactos. Ele vai sendo quebrado de pouquinho em pouquinho em partes pequenas que são açúcares.
E esses açúcares, eles vão passando para a corrente sanguínea através do intestino, de pouquinho em pouquinho. Então, o que vai acontecendo é que, assim, o seu corpo não precisa sair correndo com um sinal de alarme para fazer com que você tenha que tomar uma providência com esse açúcar. Esse açúcar vai sendo consumido, ele vai entrando um pouquinho no músculo, depois você levanta, faz um esforço, ele é gasto lá naquela hora, e você fica com a sensação de saciedade durante bastante tempo. Quando você come um alimento que é ultraprocessado, mesmo que ele diga que foi adicionado fibra, não se iluda, porque aí foi tirado muita fibra antes e o que foi adicionado é um pouquinho só. E como eles não estão juntos, como se fosse assim fazendo uma malha, o que vai acontecer? Esse açúcar vai passar muito rápido para a sua corrente sanguínea. Na hora que ele passa rápido, você tem a liberação de um hormônio chamado insulina. E essa insulina, ela tem muitas ações. A primeira é dar um jeito de abaixar esse açúcar do jeito que for. Mas ela tem uma outra ação que é o que a gente chama assim de pró-inflamatória. Ela vai fazer com que o seu corpo libere um monte de substâncias que vão fazer um estado de inflamação no seu corpo. E isto é sinônimo de você ter problema, porque aonde você tiver uma dorzinha, aonde você tiver um desgaste articular, se o seu cabelo tiver uma irritação, se o seu dedo do pé tiver batido lá, uma batida, isso vai inflamar e vai ficar um horror. Só que, enquanto essa insulina estiver funcionando, ela vai fazer isso e ainda vai travar o uso de gordura das células gordurosas, porque um jeito de você baixar o açúcar no sangue é você pegar essa glicose e enfiar dentro de uma célula gordurosa. Só que se você está fechando, você não vai deixar aquilo lá sair. Então a insulina fica travando a porta pelo lado de fora. Então você não emagrece. Você chega até a passar mal de hipoglicemia, mas você não acessa o que está lá dentro da célula. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quem começa a sofrer com o calor da menopausa vai fazer um exercício em relação ao calor. Veja. Travou um pouquinho de novo, Elizabeth. Ei, Elizabeth, travou de novo. A Glaine, seja bem-vinda. Elizabeth, Elizabeth. Vem teoricamente com a menopausa, elas são dependentes de. Eu tô travada. Peraí, deixa eu só ver. Alguém tá me escutando aqui? Eu volto, falo um pouquinho mais. Estão me Pronto, ouvindo? voltou. Aí eu queria que você repetisse a parte onde fala do Do calor, do calor, tá. calorão que Então é o sobe seguinte. porque está cheio de açúcar. Então, a pessoa faz uma refeição cheia de carboidrato refinado, de farinha refinada. Quando eu falo farinha, porque farinha é um carboidrato que vai ser quebrado em açúcar. Como esse teor de açúcar vai subir muito Sim. rápido, você vai ter aquele calorão por causa dessa insulina, tá? E aí o que acontece? Se você começar a perceber essa relação, você consegue manejar isso muito bem. A segunda coisa que acontece na menopausa, que é a perda de cálcio dos ossos, ela acontece porque você tem um aumento da inflamação em geral no teu corpo. Então não adianta nada você ficar tomando reposição de cálcio se você estiver nesse estado constante de inflamação. Você não consegue absorver e começa a fazer pedra no rim, o pior é isso. Tá? Lógico que eu estou assim, encurtando os mecanismos que tem várias etapas, né? Então é muito comum a pessoa que começa a fazer uma atividade física leve e ela começa a fazer assim, eu vou parar porque eu fiz uma tendinite, a tendinite não melhora. Por quê? Porque ela está fazendo uma refeição errada. A hora que ela corrige a alimentação, a tendinite vai embora, que é uma inflamação, a artrose melhora, ela aumenta a quantidade de cálcio no osso e assim vai indo, né? Além de perder peso. E não é quantidade que a gente tem que Pois controlar, é. né? A gente tem que controlar Eu, qualidade, né?
Então, Elizabeth, você falando aí, eu me lembrei exatamente de mim. Aconteceu assim comigo. Eu saí, né, do meu trabalho cheia das ites, Tá. tendinite, bursite, e acima do peso, e me alimentando das bombas. Não tinha essa história, era tudo que eu comia, eu bebia, né? Uhum. E aí eu fazia atividade física e as dores não melhoravam, eu não emagrecia, porque eu comprava aquele slide diet e eu não ia na nutricionista. Então, quando eu passei a comer a comida de verdade, foi que começaram a diminuir as dores e eu fazia atividade física e mesmo assim eu não emagrecia. Uhum. Então, por que eu estou frisando essa parte? Porque eu acredito que a alimentação é a principal, não é só atividade Tá. física. Tem que ir para você ter saúde completa e emagrecer, precisa de alimentação correta, não é verdade? E aí travou um pouquinho aí a sua de novo. Oi, voltou? Pois é, gente, aconteceu exatamente isso comigo. Eu pensava que estava, eu me enganava que estava comendo tudo certinho e não adiantava. As dores continuavam, eu continuava gorda, acima do peso. E a doutora Elizabeth já voltou, mas está voltando. Mas quando a gente toma essa consciência de não estar parada você, viu? Então, quando a gente toma essa consciência de se alimentar da forma correta, tudo pode sair, que eu lhe chamo de novo. Gente, tenham um pouquinho de paciência, que a doutora Elizabeth vai voltar, estava travando lá, né? Mas ela volta já. E a live está incrível, tirando muitas dúvidas. Você pode fazer a sua pergunta. É sobre alimentação terapêutica para quem chegou agora. Oi, Najara. Oi, tia avó, a Rosângela, seja bem-vinda. E a doutora Elizabeth volta já. Peça aí, doutora, para eu lhe chamar. Olha, ela já está aqui. Então, vamos chamar, passem a live, façam a sua pergunta, que está maravilhosa. Ela está tirando Oi, muitas gente. dúvidas sobre a alimentação. Oi, gente, desculpa, acho que minha Pronto, pode falar. conexão aqui que estava ruim. Tá me ouvindo bem agora? Tá, Ah, tá então tá bom, tá ótimo. ótimo. Desculpa, gente, a gente não tem controle dessas coisas, né? Mas eu estava É. falando para você da questão importantíssima da saúde, né? Da alimentação em termos de saúde. Porque muitas vezes a pessoa se queixa, e eu vejo muito isso no consultório, a pessoa fala assim, ah, eu tô tão fraca, eu não durmo direito, chega durante o dia, eu passo um dia horroroso, não tenho energia para nada, vou fazer atividade física, mas eu passo mal, eu tenho dor. E isso é o erro alimentar, né? Então, se a pessoa começa a corrigir isto, num espaço de tempo muito curto, de 1, 2 meses, ela já está outra, né? Parece que a pessoa renasce das cinzas. E isso eu digo por experiência Verdade. própria, tá? Eu já Eu sofri um também. pouco dessa história. E aí a Ele pessoa, está quando dizendo, passa. travou para mim geral. Tá ok para Uhum. vocês, gente? Eu tô vendo normal. Continue, doutora. Não, eu estava dizendo Para que mim não está quando a travando. pessoa muda a alimentação dela, ela começa a ter coisas que ela nunca imaginou que ela fosse ter. Você quer ver um sinal interessante? A pessoa que está numa fase de pré-menopausa, ela começa a desinchar, começa a melhorar a celulite, ela começa a melhorar aquela sensação de tensão pré-menstrual. Por quê? Porque ela está tirando um componente inflamatório importante, né? E começa a melhorar a queda de cabelo. Então, assim, a gente só tem benefícios, né? A pele fica melhor, Sim, né? Eu vejo tanta gente gastar é, dinheiro com creme, com isso, com é, aquilo, e não cuida da... Aí não adianta nada, né? é. E é muito
fácil as pessoas acreditarem, né, num comprimido, numa operação que emagrece rápido. É muito mais fácil. Elas não querem ter o sacrifício e de esperar o benefício da alimentação. Não é? Você está me ouvindo, doutor? Travando de novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Digam aí. Então, quando você encontra uma pessoa que perdeu peso através de remédio, de cirurgia, você percebe a diferença que na pele, e comparando essa pessoa com uma outra que emagreceu lentamente, eu nem vou muito longe, sem querer me aparecer, mas eu emagreci 23 quilos após os 56 anos, e assim, para a minha idade, eu não me acho muito flácida, né? Por quê? Porque eu segui a alimentaçãozinha correta, e eu trabalhei o exercício físico, eu fiz a musculação, eu continuei pacientemente, foi um parto, eu gosto de dizer que o meu emagrecimento foi um parto, porque foram em 9 meses, né, que eu emagreci os 23 quilos, mas eu sou altamente satisfeita exatamente por isso, porque eu não me sinto muito flácida para os 60 anos e muito disposta e com muita energia. Você ouviu o que eu Ouvi, disse, minha né, querida, doutor? ouvi. Desculpa, eu não sei o que está acontecendo com essa minha conexão hoje. Você está muito bem, sim. Eu acho que pela foto que você postou, eu diria que você está muito num caminho ótimo. E teve um processo todo que te fez ficar bem, sem toda essa história de você ficar sofrendo consequências de uma perda de peso de uma maneira muito intensa, né? Porque você fez isso com qualidade. Exatamente. Então, as pessoas geralmente querem o atalho, querem o caminho mais curto, e aí depois as consequências vêm, né? Às vezes vem uma doença, às vezes fica muito flácida, às Sim. vezes chega rápido e diz, eu não queria isso. Então, quando a gente tem que ter paciência, né? E amando o caminho. Foi outra coisa que a Nutri ensinou, é que durante o processo de emagrecimento, de adquirir mais saúde, que eu já nem digo mais, que o que me moveu não foi nem tanto o emagrecimento, foi ter saúde na velhice. Eu Sim, tinha medo de ficar prostrada. sim. Então, é isso. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, e eu não sou nem médica, né, para dizer, mas eu senti na pele, eu vivo na pele e sinto que eu aumentou minha energia, minha disposição, né? Eu fiquei muito mais saudável depois que eu emagreci e passei a me alimentar de forma correta. E eu adorei encontrar a doutora Elizabeth Brenda para a gente confirmar isso. Com E certeza. agora eu quero que você me fale, né? Já estamos passando de 40 minutos, e antes que a internet caia de novo, fale do seu livro. Olha, o livro foi uma ideia, assim, Josi, de tentar juntar o conhecimento científico, que vem sempre numa linguagem muito difícil de você entender, com aquilo do teu dia no mercado, quando você vai à feira. O que Uau, travou de novo. Mais um pouco. Oi, Eva. Tá travando, mas volta já. Nossa. Volte de novo, doutora. Comece lá da hora que eu vou no supermercado. Obrigada pelos parabéns aí. Tá travando. lida, qual é a melhor escolha para você? Tá me Que pena que ouvindo? tá travando. Tá me ouvindo agora? Sim, Tá. agora sim. Estou Acho que é ouvindo. o Eu horário quero que aqui. você diga desde a hora quando a gente Tá. vai Então, no supermercado. a gente vai no supermercado e você fica sem saber o que comer.
Quando você vai, por exemplo, viajar, você não vai estar com a comidinha caseira. Então, você precisa saber quais são as escolhas menos piores, né? Então, no livro, eu vou pegando, por exemplo, cada um dos itens. Por exemplo, os grãos, os óleos, as comidas animais. O que é melhor? Qual é a escolha que é menos pior? E também correlaciono isso com um pouco das doenças mais frequentes, com o diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, que é uma epidemia hoje, né? Então, esse livro, ele pode ser usado por uma pessoa que quer cozinhar na casa dela, para a família toda, desde o netinho que é pequenininho e que precisa ser ensinado a comer uma coisa boa, até a pessoa que está com Alzheimer, né? Que tem uma pessoa de muita idade, que seriam já pessoas de uma idade muito avançada e que estão tendo perdas cognitivas, ou que tem uma doença séria, ou quem tem um câncer. Eu falo muito sobre alguns fatores que influenciam no aparecimento e no desencadeamento de um câncer ou de uma doença autoimune. Então tem assim um pouquinho para cada um, até para a pessoa saber quais são os melhores alimentos, né? Eu não gosto muito até de falar de melhores alimentos, porque eu acho que assim, alimento, todo ele, se for natural, é bom. É raro você ter algum que você não tenha nutriente. Mas você pode otimizar de acordo com aquilo que é mais gostoso para você, né? Olha aí, tem gente dizendo que livro é esse, gente? Eu quero. Olha, chama-se Alimentos Terapêuticos. Assim, a gente, por conta dessa pandemia, eu escrevi, eu tinha ideia de soltar ele no formato impresso logo. O formato impresso vai ficar um pouquinho mais, acho que daqui a um mês, por aí. Mas a gente vai soltar na semana que vem, provavelmente a versão digital, e que dá para ler no celular, dá para ler no iPad, no computador. E que, assim, a gente está tentando fazer isso de uma maneira o mais democrática possível, para todo mundo ter acesso. E é um livro que está muito simples. Eu conto um pouquinho da minha história, de como eu fiquei com dor, como eu passarei da dor, o que eu estava fazendo disso. E um pouquinho também de como é o caminho para você se recuperar de outras doenças, né? Então, acho que assim, ficou um linguajar bem fácil, né? Certo, e final, você vai disponibilizar o link no Tá seu me ouvindo? Instagram, é? Tô. Sim, Ah, tá. Ô, vai ser Josi, no seu que Instagram o link. ficado, né? A gente tá com essa... Eu acho que vai ser. Que pena, né? Mas eu acho que na próxima semana nós vamos ter acesso, né, através do Instagram dela, que é doutora Elizabeth, vocês podem, Elizabeth Brenda. Que pena, mas oi, tá voltando. Fale, doutora. Então, Eduarda, nós vamos deixar enquanto ela Tô já volta, aqui de eu vou volta. dizer para você. Tá, Voltou? voltou? Acho que sim. Pelo menos para mim Então, aqui. para saber se você vai disponibilizar no Instagram o link. Vou dispor... Assim que a gente tiver tudo acertadinho em termos de poder distribuir isso e ele entrar num formato bem tranquilo, eu acho que a gente consegue fazer isso a partir de quarta-feira. Eu vou linkar, né, tanto na minha bio do Instagram, quanto num post, lógico, eu vou chamar a atenção para avisar para as pessoas, né? Quem quiser já saber, a partir de amanhã vai ter um link num blog que eu tenho, que aí eu falo mais a fundo sobre cada um dos passos da alimentação, porque aí eu vou dando um pouquinho mais de informação técnica nesse blog. É o blog alimentaçãoterapêutica.com.br, tá? Lá vai ter assim um pré-cadastro, a pessoa me deixa o e-mail e aí eu mando para ela o link para ela fazer o download depois, tá? Tá ótimo. Então, eu também já estou curiosíssima para ver este livro. Acho que eu quero ser a primeira a receber. Com E, olha, certeza, gente. e aí nós vamos encerrar antes que a internet caia de Desculpa esse novo, né? vexame dessa internet ridícula, né? Não, foi ótimo.
Então, eu quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Quero dizer para as pessoas que estão entrando ainda que a live vai ficar salva lá no meu IGTV. Eu também vou colocar lá no meu YouTube. Tá. Então, vocês que ainda não assinaram o canal do Viver Mais e Melhor no YouTube, aproveita e vai lá, dá o like e assiste a live lá no YouTube para ser diferente. E eu quero que você se despeça e deixe alguma mensagem para nós, doutora. Olha, a primeira mensagem que eu queria te dizer é que assim, você é um exemplo que precisa ser seguido, foi muito legal te ver. Eu acompanho as suas postagens, eu acho que você é uma motivadora por natureza e fiquei muito feliz de poder participar, só fiquei triste com essa internet ruim, mas espero que as pessoas tenham conseguido ter acesso e até quem tiver dúvidas sobre alimentação, sobre alimentos, que quiser esclarecimento, eu sempre faço assim, eu pego a dúvida da pessoa, vou procurar nos trabalhos científicos e dou retorno. É só me mandar a mensagem aqui pelo Instagram ou pelo canal que quiser, tem um link na bio com todos os meus dados, que eu entro em contato de volta passando a informação. Ou às vezes eu até faço um post, eu aproveito a ideia e faço um post para esclarecer dúvida, tá bom? Ok. Pois muito obrigada à doutora Elizabeth, obrigada a Imagina. vocês que estiveram conosco. E divulguem a nossa live, falem do livro dela, sigam a doutora Elizabeth e sigam aqui o Viver Mais e Melhor também, quem não me segue ainda. Com E certeza. um beijo e até a A você. próxima semana com outra live maravilhosa. Tchau, doutora, Tchau, tchau, obrigada. Josi. Até mais. Tchau.